Ora, então, muito boa tarde, bem-vindos a mais um webinário. Para quem é a primeira vez, costumamos fazer estes webinários todas as semanas. Esta vez é sobre, então, a introdução ao mercado acionista. Já fizemos de Forex, CFDs, criptomoedas. Eu mais para a frente já vos vou explicar onde é que conseguem encontrar todos esses webinários. Vamos então dar início a este, sobre a introdução ao mercado acionista. Vamos falar um bocadinho das bases que é preciso conhecer antes de entrarmos nestes mercados. Para quem não me conhece, o meu nome é José Monteiro, sou licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, sou gestor e analista de mercado aqui na Teletrade em Portugal e sou mais um apaixonado nos mercados financeiros, nomeadamente no mercado Forex, que já transaciono há quase 3 anos. Ora bem, a Teletrade é uma corretora, ou seja, é a intermediação das pessoas que querem investir com os mercados financeiros. Nós fazemos então esse papel. É uma corretora internacional, já existe há mais de 25 anos e estamos cá em Portugal há mais de 4 anos. Nós temos vários serviços, um dos nossos principais focos é o acompanhamento ao cliente, é fazer com que o cliente não faça asneiras, ou pelo menos tentar que não faça asneiras e estarem envolvidos no mercado, mesmo que tenham os seus trabalhos, vão sempre recebendo notícias, alertas e o nosso acompanhamento diário para então perceber o que é que está a passar no mercado, sem que precisem de estar nas plataformas certas para saber então o sucedido e o que é que está a passar nos mercados financeiros. Com isso, antigamente, quando não havia Covid e esta pandemia, nós costumávamos fazer todas estas ações presenciais aqui nos nossos escritórios em Lisboa, no Saldanha, mas com isto tudo tivemos que passar à parte digital e começámos então no mês de março com estes webinários acerca de alguns conceitos sobre os mercados financeiros. O principal foco é mesmo este acompanhamento, porque nós não acreditamos que ninguém que entre nos mercados financeiros sem conhecer pelo menos as bases da área dos mercados consiga tirar rentabilidade consistente ao longo dos tempos. Portanto, antes de entrarmos, convém estudarmos um pouco acerca dos mercados e lermos. Não vos estou a dizer que com estes webinários vão ser uns astros nas ações, porque, como é óbvio, que não vão ser, mas pelo menos vão receber algumas bases e alguma experiência que nós já temos aqui da Teletrade, de toda a equipa, não só de mim, para ficarem a conhecer um bocadinho e aumentarem esse bichinho que têm dentro de vocês da área dos mercados financeiros. A vossa área pode não ter nada a ver com isto, mas a maior parte dos meus clientes também, a parte profissional tem zero a ver com os mercados financeiros e não é por isso que não possam investir e tentar criar alguma rentabilidade. Portanto, antes de investir, convém não só assistirmos a estes webinários, mas também lermos livros, assistimos a outros webinários de outras companhias. Não vou dizer para não assistirem, invistam em tempo, em conhecimento, vejam webinários de todos os lados. Convém terem cuidado com o que é que ouvem, pode não ser tudo igual, mas isso depois vocês terão as próprias conclusões. E como é que nós fazemos este tipo de acompanhamento? Eu mais para a frente também vou-vos mostrar o nosso grupo de análise, onde é só para clientes. Nós nesse grupo pomos um vídeo de manhã a explicarmos o que é que está a passar no mercado, aí na volta de 10, 15 minutos, explicamos então o que é que está a passar no mercado, o que é que nós podemos esperar durante o dia, tanto no mercado de ações como no mercado cambial, ou seja, no mercado Forex. Nós começamos de manhã, ou seja, o mercado asiático já terminou, o europeu está a meio e o americano abre então às 2h30 da tarde. Dentro desse grupo também temos análises diárias que nós vamos pondo, explicamos sempre o porquê em termos de análise técnica, a parte dos gráficos, e explicamos sempre o porquê em termos de análise fundamental. Ou seja, não é só espetar análise, nós tentamos explicar e fazer com que os clientes percebam o porquê da nossa visão naquele gráfico ou no outro. O intuito não são sinais, não é para vocês abrirem operações, mas sim para tentarem passar aquelas análises aos próprios gráficos e irem acompanhando o preço e ver se faz sentido ou não, mais para a frente, dar a ordem ou de compra ou de venda daquele ativo. Para quem é clientes também, temos 2 webinários por semana, um sobre Forex e mercados financeiros, não é conceitos como o que eu estou a fazer agora, é sim uma revisão dos principais pares de moedas, onde fazemos a análise em direto com os gráficos, tiramos questões, ou seja, o nosso acompanhamento que fazíamos aqui no escritório aos nossos clientes, tivemos que passar para a parte digital e fazemos 2 vezes por semana. No mês de outubro temos mais novidades, vamos começar com lives do mercado acionista, ou seja, vamos começar às 9 da manhã com um live no mercado europeu e às 2h30 da tarde com um live no mercado americano, para irmos acompanhando em direto para os nossos clientes. Bom, este é o nosso foco, é o acompanhamento, para fazer então com que os nossos clientes não percam capital, ou pelo menos tentar. Depois,
temos o outro tipo de serviço, ou seja, nós temos duas variáveis para quem quer fazer transações por si e para quem não quer de todo perder tempo com isto, quer apenas rentabilizar capital, mas também perceber um bocadinho do que é que está do outro lado, porque convém, antes de investirmos capital em qualquer sítio que seja, perceber como é que eles trabalham e perceber bem o tipo de serviço que nos apresentam. Então temos então o copy trading. Este copy trading consiste no quê? Consiste em tentar criar uma rentabilidade passiva, ou seja, tentar criar uma rentabilidade com o investimento que nós fizemos sem ter que nos preocupar em ir diariamente à conta ou ir hora a hora à conta, abrir posições. Isto consiste em sincronizar a nossa conta com a conta de um trader experiente à nossa escolha. Eu digo à nossa escolha porque nós vamos escolher os traders antes de o seguirmos. Nós vamos ver todo o historial dos traders. Nós, aqui, gestores da Teletrade, temos acesso ao extrato detalhado de cada um dos traders, ou seja, nós conseguimos ver todas as transações que esses traders já abriram desde a abertura de conta, conseguimos ver quais é que são os ativos que eles mais investem, quantas operações é que eles abrem por dia, quanto é que eles têm na conta, quanto é que ganham quando ganham, quanto é que perdem quando perdem, e aí sim vermos quais é que são os traders que se identificam mais com o cliente e começar a seguir. Claro que nós aconselhamos sempre a seguir mais do que um trader para não pormos os ovos todos na mesma cesta, como é que costumo dizer. Tenho clientes meus, por exemplo, que investem em 4, 5 master traders e mesmo que um tenha prejuízo, se os outros 2 ou 3 tiverem lucro, a nossa balança fica positiva, ou seja, não é aconselhado, não estou a dizer que não o possam fazer, mas não é aconselhado estarmos a depender só do único trader, porque estamos sempre dependentes da performance desse trader, ou seja, se correr bem, temos lucro, se correr mal, temos prejuízo. Não existem almoços grátis, claro que temos que pagar uma percentagem ao trader que estamos a seguir, não é à Teletrade, mas sim ao trader. Vamos imaginar, cada trader tem a sua comissão, a sua percentagem, há traders que pedem 3%, outros 5%, outros 10%, cada trader tem a sua percentagem. Vamos imaginar que a percentagem do trader é 10%. Em cada transação que nós temos lucro, é-nos retirado 10%. Vamos imaginar que temos uma transação que lucramos 100 euros. 90 euros cai na nossa conta e 10 euros vai para o trader. Se chegarmos ao final do mês com lucros, estas mesmas comissões vão para o trader. Mas se chegarmos ao final do mês com prejuízo, essas comissões voltam então para a nossa conta. Ou seja, se tivermos lucros, pagamos as comissões, se tivermos prejuízo, as comissões voltam para a nossa conta. Depois também temos o outro lado da moeda, que nós também podemos nos tornar os traders, ou seja, os master traders. Já temos alguma experiência e conseguimos tirar alguns lucros sustentáveis, podemos então tornar-nos nós master traders e temos a possibilidade das pessoas nos seguirem, os nossos traders, e recebemos uma porcentagem dos lucros das mesmas. Eu mais à frente vou-vos mostrar no site mais informações acerca do copy trading e do como é que nós podemos escolher os traders para conseguir seguir. Dizendo que mesmo que esteja no copy trading, tem todo o acompanhamento que eu falei até agora. Ou seja, independentemente se está a transacionar por si ou se está a transacionar no copy trading, tem o nosso acompanhamento igual a todos, ok? Portanto, é nosso cliente, tem sempre o acompanhamento diário e os grupos de análise e os webinários gratuitos. Isto aqui é um site que eu depois vou mostrar mais no final do webinar, quando eu tiver a mostrar o nosso site e os nossos serviços. Isto é a lista dos traders que nós podemos seguir. Carregando em cada um deles conseguimos ver algumas variáveis, a rentabilidade ao longo dos tempos, mas eu mais à frente vou-vos mostrar como é que nós podemos fazer essas análises destes master traders. Dizer também que estas masterclasses, ou seja, não são webinários, são aquelas destinadas a clientes. Vamos ter amanhã uma sobre ações e índices acionistas e para a semana, na terça-feira, vamos ter então o de Forex e matérias-primas. Temos sempre 2 e em outubro temos mais novidades, tanto para clientes como também para não clientes. Portanto, fiquem atentos às nossas redes sociais. No final eu vou disponibilizar o meu número de telefone profissional, portanto podem tirar dúvidas, podem me ligar, mas para quem esteve presente neste webinário, eu vou tentar entrar em contato nos próximos dias para, se tiverem algumas dúvidas, eu também as retirar. Relembro também que temos aqui nesta plataforma um chat onde podem fazer questões, ou seja, dúvidas acerca do webinário que eu vou falar de hoje, ou outros assuntos que tenham que ainda não conseguiram ser esclarecidos. Tirem as dúvidas, metam as perguntas, que eu no final vou guardar 10, 15 minutos para responder a todas as vossas dúvidas. Começando então este webinário sobre ações. Então o que são as ações? Nós falamos de valores mobiliários que correspondem a títulos emitidos por sociedades anónimas, que normalmente são grandes empresas que dividem o capital social em pequenas partes.
Quem adquire parte do capital social torna-se então um acionista, ou seja, passa a deter uma parcela do capital e assegurar direitos que variam em função do número e da categoria das ações que nós detemos. São exemplos desses direitos: o direito a participar nas Assembleias Gerais e a votar, a estar informado sobre os negócios da sociedade e a participar nos lucros e receber dividendos nas proporções das nossas ações detidas. Capitalização bolsista, o que é que isto é? Isto representa o número total de ações emitidas pela empresa multiplicado pelo seu preço de mercado. Isto pode ser aplicado para calcular o valor de uma única empresa ou o valor de todas as empresas admitidas em bolsa. Se estivermos a falar de índices, que é um conjunto de ações. Temos aqui um exemplo no nosso slide. Por exemplo, vamos achar que o preço da ação são 100 euros por ação, o número de ações em bolsa que está sempre, as empresas, isto é público, ou seja, as empresas têm que dar a conhecer quantas ações é que têm em bolsa. Multiplicamos então o número de ações em bolsa pelo preço da ação e temos então a capitalização bolsista. O porquê de serem criadas as ações, ou seja, o porquê de entrarmos na Bolsa de Valores. As empresas abrem capital com o objetivo de captar recursos destinados ao financiamento de projetos, à expansão da empresa, à mudança de escala ou à diversificação dos nossos negócios. E esta forma de captar é uma alternativa aos financiamentos bancários que normalmente têm um custo muito mais elevado. Ou seja, quando as empresas não só precisam de dinheiro, mas acham que com algum capital extra consigam expandir o seu negócio, ou seja, ajudar o negócio a crescer, as empresas optam por irem para a Bolsa para conseguirem receber algum financiamento extra que não conseguem com os acionistas presentes na empresa. Temos dois tipos de ações. O primeiro é a ação ordinária. Estas ações ordinárias garantem então o direito a voto do investidor, que pode eleger membros do Conselho de Administração de determinada empresa. Se uma empresa falir ou for liquidada, os detentores das ações ordinárias só vão receber o dinheiro quando os detentores de ações preferenciais e os credores forem pagos, ou seja, ficam em segundo plano. Já nas ações preferenciais, possuem um grau diferenciado de direito de recebimento de dividendos de uma companhia, possuindo então prioridade. Os seus detentores não possuem direito a voto numa Assembleia, mas isso pode variar de organização para organização, mas normalmente esse tipo de ação dá a garantia de dividendos fixos permanentes aos seus acionistas. E isto acontece de forma diferente das ações ordinárias, que possuem dividendos variáveis e que não são 100% garantidos. Bom, como é que são criadas então as ações? Ou como é que as ações chegam a público? Começa no IPO, ou seja, a oferta pública inicial, que é então a primeira venda de ações de uma empresa ao público. E depois, provavelmente já devem ter ouvido muitas vezes no telejornal, a OPA, que é então a oferta pública de aquisição, que é quando uma empresa apresenta uma proposta de compra de uma determinada quantidade de títulos a um determinado preço. E onde é que isto tudo começa? Começa então no mercado primário, que é quando uma empresa, como por exemplo a Google ou o Facebook, que temos aí na imagem, precisa de recursos para financiar as suas atividades, e uma das possibilidades para isso fazer é por meio do IPO. E é um meio utilizado para que as ações de uma empresa estejam disponíveis aos investidores no mercado pela primeira vez. O preço da ação lançada é pré-determinado e os investidores participantes muitas vezes entram na operação com o objetivo de ganhar na diferença do preço, caso a ação se valorize após o seu lançamento. Depois vem o mercado secundário, que é onde vocês estão mais habituados a ver as ações, que é neste mercado que acontece então a compra e a venda de ações por meio do home broker, que são as corretoras. O investidor vende a sua ação para outro investidor a fim de reaver o seu capital. E sendo assim, o capital é transferido de um participante para o outro e não mais para a empresa que emitiu o título. Ou seja, estamos aqui a trocar as ações de investidores para investidores, já não estamos a trocar diretamente com a empresa que deteve então os títulos. E veja que o mercado depende diretamente do outro.
pois se não há um lançamento de ações na via IPO, não é possível que uns investidores negociem a compra e a venda entre si. Se calhar estou a ser um bocadinho confuso, não se preocupem que este webinário vai ser gravado e se eu falar convosco que estão aqui a participar no webinário, ou amanhã ou depois de amanhã posso-vos dar o vídeo do webinário onde podem ir para trás, tirar notas para perceber um bocadinho melhor. É só que eu também não posso alargar muito e também não é em meia hora, 40 minutos que eu vos explico tudo sobre ações e eu tento, neste curto espaço, passar a maior número de informação que seja plausível para vocês na área dos investimentos. Continuando, depois temos os dividendos, que é o que as pessoas mais olham quando compram ações físicas, que é então a distribuição de parte do lucro líquido de uma empresa aos acionistas e geralmente é expressa em cêntimos por ação. Depois do relatório anual e de perceber qual foi o lucro da empresa, é então dividido esse lucro pelos seus acionistas. Isto é um slide importante, que é aqui que nós percebemos como é que as nossas ações valorizam ou desvalorizam. As ações sobem ou descem, como todos os ativos, e a seleção natural castiga as empresas que não se adaptam às exigências do mercado. E neste caso, o investidor pode assistir à destruição de parte ou mesmo da totalidade do capital investido. E a realidade mostra que o valor das ações das sociedades não está sempre a subir por via de fatores endógenos ou exógenos e ninguém sabe ao certo que uma determinada ação se vai valorizar ou desvalorizar. Ou seja, ninguém tem uma bola de cristal para saber se aquilo vai subir. Porque se eu soubesse que aquilo ia subir para sempre, eu comprava aquelas ações e nunca mais trabalhava porque iria sempre ter uma boa rentabilidade. E esta incerteza associada à ausência de garantia do capital transforma então as ações numa aplicação de risco que varia ainda em função do setor e do país em que opera. Depois de realizado o investimento, é necessário acompanhar a evolução da cotação dos títulos e as informações relevantes sobre a atividade da empresa que constituem a nossa carteira de ações, portanto, especialmente atenção aos resultados e às políticas de dividendos. Temos aqui exemplos de quando é que uma ação valoriza, ou seja, lucros e vendas estão a crescer, temos notícias a dizer Facebook tem lucros e vendas em crescimento em 10% ou 15%, é normal que a ação depois valorize. Ou resultados ultrapassam a estimativa dos analistas. Existe um novo produto no mercado, ou seja, a Apple lançou um novo iPhone ou um novo Mac, é normal que as ações valorizem nessa altura. O que aconteceu agora à Tesla e à Apple, provavelmente as pessoas há um mês atrás viram a ação da Tesla a cotar $2.000 por ação e do nada esta semana já está em 400. As pessoas pensam, poxa, então mas aquilo desvalorizou de 2.000 para 400? Não, a ação vale exatamente o mesmo. Houve um stock split, o que quer dizer que uma ação foi dividida em 5, neste caso da Tesla, foi dividido em 5 ações. Ou seja, vamos dividir os 2.000 por 5. A ação vale o mesmo, mas existem mais ações de mercado. É aí como a oferta e a procura. Existe uma maior oferta, ou seja, o preço vai cair, mas não quer dizer que a ação desvalorize. É mais atrativo para aquelas pessoas que não conseguiam comprar quando a ação valia $2.000 e agora vale $400. É uma forma de pôr as ações mais atrativas a investidores com menor capitalização. Ou seja, o stock split que aconteceu na Tesla e aconteceu também na Apple foi uma forma de criar um bocadinho de valorização, visto que as ações já estavam muito valorizadas, na ordem dos $2.000. E há pessoas que me perguntam, então mas agora que a Tesla está nos $400, faz sentido comprar? Calma, a Tesla está muito sobrevalorizada, ok? Nós não podemos olhar para a Tesla como se fosse $400 por ação. Nós temos que olhar para a Tesla como eram nos 2.000 e tal dólares que foi há 2 semanas atrás. Portanto, a ação da Tesla está muito sobrevalorizada em relação aos resultados que a empresa tem apresentado para os investidores. Portanto, cuidado com a Tesla. A Tesla é das ações mais voláteis. Não estou a dizer para não comprar, podem comprar à vontade, mas é preciso um cuidado, porque se repararmos, houve um boom da Tesla nos últimos meses e quando existe um boom muito grande, o tombo pode ser ainda maior. Portanto, é preciso ter cuidado e lembrar que houve um stock split, ou seja, uma divisão das ações. E quando isso acontece, a ação não vale menos, vale exatamente o mesmo, só que parece que vale menos porque tem um valor menor do que o valor antes do stock split. Depois, temos o exemplo do investidor famoso que investiu na empresa, por exemplo, Warren Buffett. Se o Warren Buffett vier dizer, como disse, que investiu na maior exportadora de ouro, as ações subiram a pico, portanto, estar sempre atentos ao que é que os grandes investidores fazem no mercado. Muitas pessoas a comprar as ações.
Isto são alguns comportamentos que fazem com que a ação valorize. Depois também temos o contrário, que faz com que uma ação desvalorize, que é a queda dos lucros, a queda das vendas, principais membros da administração estar em saída da empresa, o investidor famoso começar a vender ações, também acontece muito com Warren Buffett, quando vendeu as ações da companhia aérea, as ações foram por ali abaixo por uma coisa doida. Portanto, um dos principais pontos é percebermos onde é que os grandes lobos do Wall Street estão a investir ou a tirar o capital. Não é que seja vantajoso investir onde eles investem, porque às vezes não é, mas temos que ir com os tubarões, não vale a pena estarmos a ir em contrário dos tubarões, porque vamos ser só mais uns peixinhos. Portanto, estar atentos ao que é que os grandes investidores fazem no mercado é uma mais-valia aqui na área das ações. Ou uma empresa perdeu um grande cliente, vamos imaginar, existe uma empresa que tem uma grande rentabilidade ao longo do ano, mas se uma empresa tiver 3 clientes e outra empresa tiver 3.000 com a mesma rentabilidade, qual é que vai ser a ação que nós vamos preferir? Vamos preferir aquele que tem mais clientes, porque mesmo que um saia, aquilo não vai variar muito em termos de rentabilidade ao longo do ano, mas se nós tivermos uma ação ou uma empresa que tenha só 3 clientes, se um sair, vai ser para aí 1/3 da rentabilidade ao longo do ano. Ou seja, temos de ter cuidado e antes de investir em ações convém irmos ver tudo sobre essa ação, os maiores clientes, os maiores investidores. E eu mais para a frente também consigo explicar como é que nós conseguimos olhar para uma melhor ação, se é boa ou não. Depois, mais exemplos, outra empresa, ou seja, uma concorrente anunciou um produto melhor, por acaso a Apple e a Samsung, estão sempre ali taco a taco no que é a apresentação de produtos, ou cientistas descobriram que o produto não é seguro ou tem falhas, ou seja, tem aqui uma lista de comportamentos que fazem valorizar ou desvalorizar as ações. Já vos disse isto depois posso-vos reencaminhar este PowerPoint também para tirarem algumas notas. Não se preocupem. Vão fazendo questões que eu no final do webinar tiro-vos algumas questões, se não conseguir todas também depois falo convosco. Temos aqui as 10 principais bolsas mundiais. Em primeiro lugar, claro que está a Bolsa de Nova Iorque, depois a Nasdaq, que é a Bolsa Tecnológica dos Estados Unidos, Bolsa de Valores de Tóquio, Londres, Hong Kong, Xangai, Toronto, da Alemanha, da Austrália e de Bombay. Bom, então, a parte mais importante que eu acho que é, e a parte mais gira também, é antes de nós escolhermos as ações, as nossas continhas, o que é que nós temos que fazer antes de nós escolhermos uma ação. Eu tiro estas ideias vindas, não é da minha parte, como podem imaginar. Eu tenho 23 anos, portanto não sou um astro aqui na área dos mercados financeiros. Já estou dentro dos mercados financeiros há alguns anos, desde os meus 17, 18 anos. Já aprendi muito, mas o que eu aprendi mais foi ouvir investidores que já têm mais de 10, 15 e 20 anos de experiência e que conseguiram passar algumas informações. E um dos meus pilares foi mesmo Warren Buffett, que para mim é dos melhores investidores que existe neste mundo. Convém irem ler sobre ele. Um homem muito humilde e que tem muito para ensinar, ou seja, não é daquelas pessoas que, como sabe muito, não quer ensinar aos outros para as pessoas não serem melhor que eles, não. Ele ensina tudo o que sabe, portanto não há problema nenhum. Esta relação de lucro das empresas foi ele, não foi a mim, mas que em livros e documentários que eu li sobre ele, ele vem explicar também mais ou menos como é que ele escolhe as ações e como é que ele vê se uma ação está boa para comprar ou não. E uma das principais razões que ele escolhe ações é a razão preço-lucro. Isto é relacionar então o preço do índice com os lucros médios corporativos nos últimos 10 anos. Estes lucros médios corporativos nos últimos 10 anos é público, ou seja, está no relatório anual das empresas. Não acho que isto é informação, inside information, porque isto é público. Os lucros médios corporativos são públicos e para fazer estas contas é preciso saber os lucros médios por ação nos últimos 10 anos. Não vale a pena ver no último ano, convém ver mesmo nos últimos 10 anos, porque até no último ano podem ter sido excelentes, mas se calhar há 2 ou 3 anos foram péssimos. Portanto, tentar fazer de longo prazo, não olhar só para o ano anterior. E como é que nós fazemos isto? Nós temos a razão preço-lucro. Se o resultado for acima de 20, quer dizer que é mau, ou seja, a empresa está muito sobrevalorizada. Se for abaixo de 10, é bom para comprar, pois a empresa está subvalorizada. E temos aqui alguns exemplos. Ou seja, vamos imaginar que o preço de uma ação está a 15 euros ou 15 dólares. Vamos falar em dólares, porque as ações normalmente estão em dólares. O lucro por ação é 1,5 dólares. A nossa razão preço-lucro vai ser então dividir o preço da ação pelo lucro,
ou seja, 15 a dividir por 1,5, o que nos dá um resultado de 10. Ou seja, faz sentido comprarmos esta ação. Um exemplo da parte negativa, vamos imaginar que o preço da ação está em 46 dólares e o lucro por ação é 1,9 dólares por ação. Então, a razão preço-lucro vai-nos dar 24,2, ou seja, é mau, ou seja, a ação está sobrevalorizada, já não vale a pena comprar, pois já não existe um grande range que isto poderá valorizar ainda mais. Portanto, isto é muito simples, qualquer pessoa faz isto, um miúdo de 10 anos faz isto, portanto, antes de comprarmos ações, vermos se o preço está sobre ou subvalorizado. Se estiver sobrevalorizado, não vale a pena, mais vale esperar que o preço caia um pouco e aí sim nós começamos a comprar as ações. Depois, para quem quer construir uma carteira de investimentos, nós nunca ter uma carteira composta só por ações, sempre conjugar ações com outros ativos, como por exemplo obrigações, que é a compra de títulos de dívida, como se fosse um empréstimo e nós recebemos uma taxa. Um dos livros, como eu vos disse, que sigo muito Warren Buffett, diz que este é o melhor livro de investimentos que alguma vez já foi escrito e que alguma vez já leu. É uma bíblia dos investimentos. Aconselho vivamente a toda a gente a ler este livro. Tem o prefácio do Warren Buffett. É um livro que já vem desde 1920. Vão fazendo sempre atualizações ao longo dos anos. Nós temos sempre a parte dos anos 20, 30 ou 40, como é que eram as ações e a visão de Benjamin Graham na altura para como é que poderiam vir a ser as ações no século XXI. Ele acerta muito, não estou a dizer que acerta em tudo, mas a visão dele é muito inteligente, ou seja, ele consegue prever quase como é que as ações vão se comportar passado quase 10 anos, o que é fabuloso. Ou seja, não acerta em tudo, mas há sempre a visão dele nessa altura com uma atualização escrita de como é que estão as ações neste momento. Ou seja, temos sempre a comparação. É um livro muito bom, é um grande calhamaço, mas eu convido-vos a irem ver, a comprar este livro, porque é mesmo muito bom para quem quer iniciar aqui na área dos investimentos. E uma das dicas que este livro nos dá é a regra da bolsa tradicional do livro Investidor Inteligente. Que é, então, se nós subtrairmos a nossa idade por 100, e esse número dá-nos a percentagem de nós investimos em ações e o resto em obrigações. Isto diz-nos se nós temos margem de tempo para termos risco na nossa carteira, porque quanto mais ações nós temos na carteira, mais risco a nossa carteira fica, porque ações, como eu já vos disse, é um investimento de risco. Nós não temos a certeza que as ações vão sempre subir, as ações sobem e descem. E qualquer coisa que aconteça à empresa, as ações podem ir a pique e nós ficamos pendurados, como já aconteceu muitas vezes, não só com o Covid, aconteceu em 2008, aconteceu em 2000, ou seja, isto 10 em 10 anos mais ou menos tem havido sempre um grande crescimento na Bolsa e se nós queremos manter ações a longo prazo, convém não estarmos só em ações porque vamos sair prejudicados. Ou seja, um exemplo que este livro nos diz, não é preciso seguir à letra, mas é subtrair então 100 à nossa idade. Mas, por exemplo, imaginemos que eu tenho 30 anos, subtraímos 100 por 30, dá-nos então 70% em ações e 30% em obrigações, mas tentar nunca ter mais do que 75% em ações. Mas imaginar que eu tenho 60 anos, 40% em ações e 60% em obrigações. Ou seja, eu não tenho tempo, eu com 60 ou 70 anos, eu não tenho tempo nem pachorra para estar em só ações, em mercado de muito risco. Eu já não tenho idade para isso, que é o que a maior parte dos clientes que eu tenho me dizem quando têm essa idade. Eu não tenho idade para estar metido em investimentos de risco. Por isso é que quanto mais velhos nós somos, menos risco nós temos de tomar, já não temos paciência para o risco e de estar a subir ou estar a descer. Portanto, convém, se nós somos novos, aí sim, vamos para o mercado de risco, temos que ter capacidade para aguentar isso em termos psicológicos, mas para quem é mais velho também não tem que ter essa capacidade, já se está a borrifar para ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro, quer é um investimento certo não existe, mas mais certinho do que estar a investir só em ações. Portanto, tentem ver isto é uma coisa engraçada para verem, de subtrair então a vossa idade por 100 e de verem a porcentagem que é para investir em ações. Isto numa carteira de investimentos. Depois, voltar, como é que fazemos uma boa escolha de ações para a nossa carteira? Deve haver sempre uma diversificação adequada entre 10 a 30 ações. Diversificação a mais também não é bom porque deixamos de ter controle nas ações que temos em carteira. Ou seja, se nós tivermos 10, 15 ações, tranquilo, nós ainda conseguimos ir
diariamente ou semanalmente vemos como é que a empresa está em nível de rentabilidade, em nível de vendas e etc. Agora, se nós tivermos 40, 50 ações, não vamos conseguir controlar o nosso investimento. Portanto, ter em média entre 10 a 30 ações, eu falo mais entre 10 a 20, não mais do que isso. Depois, cada empresa escolhida deve ser grande, conceituada e adequadamente financiada. Nós não vamos escolher empresas que abram há um ano, que abriram há um ano. Nós temos que escolher empresas que tenham, e está aqui no terceiro ponto também, um histórico longo e contínuo de pagamentos de dividendos. Ou seja, já nos paga dividendos contínuos há mais de 20 anos. Ou seja, é uma empresa que tem cumprido os prazos, é uma empresa grande, conceituada. Não vale a pena estarmos a investir em empresas que abriram há 6 meses ou 3 meses. Nós não sabemos se daqui a 2 anos estão a ter a mesma rentabilidade do que agora, portanto convém vermos se queremos investir numa boa ação, convém vermos se tem um longo histórico de pagamentos e também de lucros sustentados. Em quarto lugar, temos a regra 72, que eu também tirei do livro do Investidor Inteligente. É importante, é para sabermos o prazo estimado a que uma quantia investida leva a ser dobrada. Vamos imaginar que uma ação tem tido 6% de crescimento anual. Isto também é público, ou seja, isto aqui não é inventado. Nós temos a taxa de crescimento das empresas, das ações. Ou seja, nós vamos dividir 72 por 6, que é a porcentagem das empresas de crescimento, e vai-nos dar 12 anos. Ou seja, vai demorar 12 anos a reavermos o capital investido. Vejam este exemplo também, é interessante para vermos se uma empresa valoriza o tempo suficiente para eu daqui a 12 anos estar cá e conseguir dobrar o capital que eu tenho investido. Ou seja, 72 a dividir pela taxa de crescimento da empresa dá-nos então o número de anos que é preciso para dobrar o capital investido. Bom, a diferença então entre ser uma ação física e CFDs de ações, que é as ações que os brokers nós apresentamos aos clientes. Ora bem, imaginemos então que quiséssemos investir numa ação. Ao nosso broker nós mandar-lhe-íamos a ordem de comprar a ação X a um preço Y. E a única diferença entre os CFDs e a contratação normal ou seja, de títulos, ou seja, de ações físicas, é que nós, nos CFDs, nós ganhamos entre o preço de venda e o preço de compra. Ou seja, não é necessário possuir fisicamente as ações, nós temos um contrato. E para poder obter na nossa conta o efeito de movimento de mercado. Ou seja, eu compro um CFD, eu não tenho ação física, eu não recebo dividendos, não tenho essa chatice. Eu sei que esta ação, eu acho que esta ação vai valorizar durante este ano, eu compro aquele preço, vendo aquele preço e recebo a diferença do preço de compra para o preço de venda. Ou seja, um contrato de CFD é entre duas partes, troca a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, não só de ações, mas também de matérias-primas, índice, etc. Neste caso, neste exemplo, vamos imaginar que nós compramos a ação a 314,7 e vendíamos a 354,2. Fazemos então a diferença dos dois pontos, ou seja, 354 menos os 314 e dá-nos 39,5. E depois basta então multiplicar pelo número de ações que nós compramos e temos então o nosso lucro. Vamos imaginar que compramos duas ações, 39 vezes 2 dá-nos quase 80 euros, tivemos 80 euros de lucro e vamos embora. Ou seja, isto são CFDs, o que é diferente das ações físicas que os bancos nos apresentam. Depois, claro que existem vantagens e desvantagens, como em tudo na vida. Quais é que são as vantagens então dos CFDs? Temos então a venda a descoberto, provavelmente muita gente já ouviu falar do que é, e a principal vantagem do CFD está na possibilidade de venda a descoberto, que é impossível na compra de ações tradicionais. E neste caso, nós podemos vender sem ter comprado o ativo. Ou seja, se nós acharmos que esse ativo vai desvalorizar, nós vendemos uma posição short para depois recomprar e fechar a posição. Ou seja, se eu acho que aquela ação vai desvalorizar, maus resultados ou algo do género, eu vendo a ação e recompro cá em baixo e ganho exatamente a diferença do preço, como eu vos mostrei anteriormente. Depois, o efeito de alavancagem. Nós podemos apostar num valor maior do que o nosso capital real investido. E graças a este requisito mais reduzido de capital inicial, é possível aceder aos mercados financeiros com muito mais facilidade.
Porém, o uso intensivo de efeito de alavancagem, se não for feito com pés e cabeça, pode ser perigoso e podemos mesmo perder todo o capital investido. Depois temos a maior flexibilidade de negociação. Os CFDs são ativos que permitem mais flexibilidade do que a aquisição de um ativo real. Ou seja, é possível aplicar o efeito de alavancagem e aplicamos stop losses e take profits. Para quem não sabe o que é isto, nós temos outros webinars que explicamos um bocadinho da análise técnica, ou seja, da parte dos gráficos, mas o stop loss é quanto nós estamos dispostos a perder naquela operação. Portanto, se chegar àquele ponto, a operação fecha com aquele prejuízo, e o take profit é quanto é que nós estamos à espera de sair de lucro naquela posição. Quando o preço chega àquela posição, a posição fecha e nós temos lucro. Podemos ir dormir descansados, porque sei que se tocar ali ou ali, a posição está fechada. E não acordamos no dia a seguir com a conta toda por água abaixo. Ou seja, stop loss e take profits é uma das vantagens dos CFDs que não temos nas ações físicas. Depois, a possibilidade de realizar day trading. Ou seja, os CFDs podem aproveitar movimentos de preços de curto prazo nos mercados de ações, índices, commodities, entre outros. Depois, o fácil acesso aos mercados globais pelas brokers. E depois também as taxas mais reduzidas, na compra e na venda de ações tradicionais, as taxas e as comissões podem ser uma grande parte dos nossos ganhos nestas ações, e no que diz respeito ao trading CFDs, as comissões são bem mais baixas. E depois, não há restrições para os day trading. Os CFDs permitem que negociemos através de uma estratégia de day trading, e por essa razão não é de surpreender que alguns mercados limitem o número de transações máximas por dia, assim como os limites diários de valores negociados. Mas como tudo na vida, também temos as nossas desvantagens. E o efeito de alavancagem é muito perigoso. Porque os CFDs são produtos financeiros de alavancagem, o que significa que pode gerar um lucro de 50 mil euros ou mais com um investimento inicial de apenas 5 mil euros. Mas cuidado, porque é preciso ver o reverso da moeda, ou seja, o efeito de alavancagem é vantajoso quando se ganha, mas pode ser um desastre para a nossa conta quando se perde, depois nós podemos perder todo o nosso investimento. E depois temos a venda descoberta, que como eu já falei, os CFDs estão normalmente associados à negociação de curto prazo, o que é um estilo de trading muito mais difícil de dominar e de aprender e mesmo de controlar. Não é qualquer pessoa que consegue fazer day trade. Tenho aqui dois exemplos de algumas grandes empresas e da rentabilidade ao longo de 5, 10 anos. Aqui está em 5. Vamos imaginar, por exemplo, na Amazon, em 2015, o preço estava em 530 dólares por ação. Neste momento já está a cotar 3.090 dólares por ação. Ou seja, se nós tivéssemos investido na Amazon em 2015, neste momento estávamos com uma rentabilidade de quase 500%. A Coca-Cola, que é um comercial, é um bocadinho mais calmo. Em 2015 estava a cotar 39 dólares. Neste momento está a cotar 49 dólares, ou seja, uma rentabilidade de quase 25%. Bom, para quem ainda não tem uma conta de demonstração, eu vou-vos mostrar aqui o nosso site e como é que conseguem instalar uma conta de demo, ou seja, para conseguirem abrirem posições e treinar um bocadinho antes de quererem entrar nas contas reais. Se vierem aqui ao site teletrade.pt, vamos meter isto em português. Se vierem aqui à parte do trading, tem aqui os 3 tipos de contas que a Teletrade apresenta, com diferentes spreads, diferentes comissões, também dependendo da vossa se são profissionais, se não são profissionais, a vossa experiência no trading, ok? Podem carregar aqui e verem as diferenças. Depois, temos aqui todos os nossos instrumentos, ou seja, temos instrumentos Forex, depois temos CFDs de metais, índices, energias, ações, criptomoedas, okay? Commodities, e se nós, por exemplo, carregamos aqui no Forex, nós conseguimos ver os spreads, está bem? Em todas as moedas, os swaps, conseguimos ver as margens, etc. Tanto nos Forex como nos metais, está bem? Temos aqui tudo. Índices, para quem já tem um bocadinho mais experiência e queira comparar spreads de uma broker para outra. Depois, temos aqui no trading também as plataformas, ou seja, viemos aqui, imaginemos que temos um Windows no nosso computador, basta carregar aqui no Windows e ele vai automaticamente baixar o MetaTrader 4. Escolho o 4, não escolho o 5. O 5 é para mais profissionais, para quem usa robôs e etc. E o 5 tem muito menos instrumentos, ou seja, tem muito menos ativos. Ou seja, escolho o 4, mais tranquilo. Também estou a iniciar. Se tiverem o Windows, carrego aqui. Se tiverem Apple, carrego aqui. Android, é só carregar nos símbolos e isso baixa automaticamente
e pedem-nos logo para criar uma conta de demonstração se não tiverem uma conta real. Depois, tem aqui outros benefícios para clientes VIP, ou seja, clientes com capital acima dos 50 mil euros, dos 100 mil e dos 500 mil. Tem aqui baixa o spread, ou seja, por exemplo, se tivermos uma conta de 50 mil euros, já temos uma diminuição de 10% do spread. Tem outro tipo de acompanhamento VIP, está bem? É uma questão de virem aqui pesquisar. E, como eu falei já, o copy trading, que é então a sincronização da nossa conta com a conta de outro trader experiente à nossa escolha. Podem vir aqui ver como é que funciona. Temos aqui tudo acerca do copy trading. Temos exemplos reais, ou seja, é como se estivéssemos a abrir posições, as comissões irem para lá, em caso de ganho, em caso de perca, e eles aqui fazem as contas todas e percebemos como é que tem sido, tanto para o lado da pessoa que está a investir, como para o lado do trader que está a disponibilizar as suas transações para que outras pessoas o sigam. Então é vir aqui e fazer uma pesquisa e perceber mais sobre isto do copy trading. Por aqui temos aqui o rating, ou seja, a lista de todos os traders que nós podemos seguir. Temos centenas de traders, ok? Basta fazer aqui uma pesquisa. Se carregarem cada um deles, conseguem ver a taxa de rentabilidade diária, em média, o lucro médio diário. Conseguem ver o drawdown, o lucro que ele já fez num dia, a comissão que ele cobra pelos ganhos que as pessoas que o seguem têm. Aqui não está todo o historial, mas basta marcar uma reunião comigo que eu tenho acesso ao extrato detalhado de cada um deles, ou seja, eu consigo ver todas as transações que eles já fizeram desde a abertura de conta e aí sim conseguimos fazer uma melhor análise, uma análise mais a fundo e perceber quais é que são os traders que se identificam mais com o investidor. Façam aqui uma pesquisa, está bem? Depois temos aqui as perguntas frequentes que normalmente costumam pedir. Aqui isto é para afiliados, ou seja, trazer clientes para a nossa empresa em troca de comissões. Também podem vir aqui ver. Não vos disse, mas a Teletrade é regulada pela União Europeia, pela SAISEC e cá em Portugal, pela CMVM e pelo Banco de Portugal. Temos aqui todas as licenças, os depósitos e levantamentos, a segurança dos fundos dos clientes, ou seja, tem aqui tudo. Tentem dar uma vista de olhos, mesmo que investam aqui ou noutra casa financeira qualquer, convém vermos as licenças e as regulamentações. O que não falta nestes mercados é vigarice. Há muita gente que tenta tirar partido de pessoas que não percebem nada disto, portanto convém vermos se a empresa é regulada ou não antes de investirmos capital. Depois, o nosso grupo de Telegram, onde nós fazemos o acompanhamento diário aos nossos clientes. Pomos sempre um vídeo de 10 minutos, está aqui, 15 minutos, explicamos sempre o que é que se anda a passar no mercado, o que é que passou no mercado asiático, o que é que estamos à espera no mercado europeu e americano. Damos notícias importantes que saem acerca de cada economia e o que vai influenciar a moeda, bem como as ações. E depois também temos algumas análises de gráficos, como por exemplo aqui, como podem ver no euro-dólar. Explicamos sempre o porquê em termos de análise técnica, na nossa visão, e o porquê em termos de análise fundamental, a parte da economia, e porquê nós achamos que a moeda ou o par de moedas vai valorizar ou desvalorizar, ok? Temos muitos mais. É uma questão de depois quando forem clientes, ou se nós podemos deixar de estar aqui no grupo durante 3, 4 dias só para perceber como é que nós trabalhamos e depois se quiserem ser clientes ficam no grupo, senão depois também saem, não há problema. Temos notícias, vídeos outra vez, avisar sempre de webinários, ou seja, temos muitas análises por dia, notícias, gráficos, que é a parte mais importante, que é o que a malta quer ver, é gráficos, e estes gráficos, o objetivo destes gráficos não são sinais, é sim tentarem passar os gráficos, estas análises para os próprios gráficos, irem acompanhando o preço e se por acaso o ativo corresponder à nossa análise, aí sim dar a ordem de sell ou de buy, conforme o par que estivermos a falar. Então podem ver vários tipos, várias análises que nós fazemos diariamente. Depois, para quem quer ver os outros webinários que já fizemos até à data, basta pesquisar por Teletrade Portugal, virem aos vídeos. Aqui estão a abertura de mercados, porque isto é assim, nós para os clientes temos vídeos de 10, 15 minutos, depois para quem não é cliente, temos um resumo de 1 minuto, 2 minutos do que é que está a passar no mercado. E depois aqui, onde está aqui em diferentes, ou seja, onde estão imagens diferentes, são webinários. Aqui temos webinário de como negociar CFDs, webinário de princípios de análise técnica, de robôs, de criptomoedas, de Forex,
psicologia no trading, análise fundamental, ok? Basta vir aqui pesquisar, é totalmente gratuito, psicologia no trading, interpretação de indicadores económicos. Nós não cobramos por nada, por cursos. Isto aqui é só para as pessoas, isto não vão ficar uns astros nesta matéria, mas pelo menos conhecem as bases e conhecem o que é que está aqui atrás da área dos mercados financeiros, o que é uma grande paixão nossa. Pronto. Agora, vamos voltar então aqui à nossa apresentação. Grupo Telegram. Depois também temos outros grupos. Temos o grupo de Covid, que é um grupo do Facebook, onde nós por dia vamos algumas notícias que o que é que esta pandemia está a influenciar ou empresas ou economias. Ou seja, tudo o que é que esta pandemia influencia a nível económico, tanto em empresas como em economias, o que vai valorizar ou desvalorizar a moeda em questão. Depois temos o Trading Room, mas este é só mesmo para clientes, que é parecido com o Telegram, mas para pessoas que não querem Telegram, querem só o Facebook, tem lá essas informações todas. E nós, no Trading Room, vamos começar a fazer os lives, ou seja, em direto na abertura dos mercados, tanto europeus como americanos. Agora, vou dar a margem para responder a algumas questões. Façam questões se as tiverem. Eu vou ver aqui algumas questões, peço um minuto para ver aqui. Ok. Se tiverem questões, não percam tempo, façam questões. Ok. Qual é que é a combinação ideal para a compra de uma ação? Deixa-me lá virar isto. Ok. Nós tentamos tentar sempre ver se uma companhia é grande e destacada e que esteja a ser negociada a um preço bem mais baixo do que o seu preço médio no passado e do seu múltiplo do médio do razão-lucro, aquilo que eu já falei anteriormente. E uma maneira fácil de ver se essa ação está subvalorizada é irmos aos relatórios anuais e ver se os ativos correntes das empresas, menos os passivos totais, for maior que o preço das ações, tirando também todos os encargos assumidos. Portanto, ver sempre ativos correntes menos os passivos totais e ver se é então maior do que o nosso preço de ação, e daí a importância, antes de investirmos em qualquer ação, ir ver o relatório anual da empresa e tentar perceber que às vezes temos que comprar aquelas ações que o Wall Street diz para não comprar porque estão subvalorizadas. Ou seja, tentar ir não estou a dizer para ir ao contrário do que o Wall Street nos diz, mas aquelas ações que o Wall Street não fala, é aquelas ações que estão mais subvalorizadas. Portanto, é uma questão de irmos falando. Ou seja, e de irmos vendo. Porque eu também, se forem nossos clientes, nós estamos sempre a par disto. Ok, outra pergunta. O que é que aconselhas quando escolho uma ação? Ok. Como já voltei e volto a repetir, nem razão, preço, lucro, nunca comprar uma ação que está acima de 20, 25. E este método é muito importante para saber se a ação está ou não subvalorizada. E se tem pago dividendos constantes nos últimos anos. Ok? Portanto, ver se uma empresa pagou dividendos nos últimos 10 anos, quer dizer que é uma empresa que provavelmente vai continuar a pagar. E tentar ver sempre ações subvalorizadas. Eu continuo a dizer ações subvalorizadas. Se a ação tiver um preço muito alto, não vale a pena estarmos a comprar as ações. Ok, outra pergunta. Qual é que é o valor mínimo de entrada? Ok. Quanto ao valor mínimo de entrada, esta é uma pergunta que provavelmente fazem em todos os webinários. O valor mínimo, o que nós estamos a dizer que é sempre o máximo que nós conseguimos investir sem pôr em causa a nossa estabilidade financeira. Ou seja, nós não podemos entrar no mercado financeiro com o capital que necessitamos para o nosso dia-a-dia, porque senão o nosso psicológico vai nos afetar bastante na parte do trading. E há muita gente que diz que entrar com pouco capital nos mercados é muito pouco arriscado, mas muito pelo contrário. Quanto menos nós tivermos na conta, menos margem financeira temos para aguentar as volatilidades do mercado. E, por consequência, podemos pôr a nossa conta toda em risco. Vamos pensar em valores. Se nós pensarmos em entrar nos mercados com 300 ou 500 euros, o que muita gente acha, e o que eu não concordo, a opinião pessoal para quem já anda nisto há algum tempo, se nós entrarmos com 300 ou 500 euros e quisermos tirar uma média de 4 a 5% ao mês, o que já é muito bom, não nos podemos esquecer que o banco ao ano paga-nos menos do que 1%,
seja, isso dá à volta de 15 euros por mês. E se as pessoas olham 15 euros por mês, isso nem sequer dá para pagar os cafés ao fim de semana. Ou seja, nós nunca vamos querer ir buscar só 15 euros por mês. O que faz com que nós vamos querer sempre ir buscar mais, o que faz com que nós tenhamos a nossa conta sempre em risco. Nós vamos querer ir buscar pelo menos 100 euros por mês e 100 euros já é 30% do nosso investimento. Estamos a arriscar quase a conta toda para ir buscar 30%, o que não faz sentido. No entanto, se investimos 10 mil euros e quisermos ir buscar 10 a 5%, já são 400 a 500 euros por mês, o que já é um valor interessante para um mês no trading, sem arriscar muito. Tentem olhar para o trading como outro negócio qualquer. Vamos imaginar que vamos abrir um restaurante. Se nós abrimos um restaurante, exatamente com o capital que nós precisamos para abrir um restaurante, se acontecer alguma adversidade, como um Covid, se nós não tivermos um capital de reserva de lado, o nosso restaurante vai à falência. Ou seja, nós não podemos entrar com um valor residual e achar que vamos conseguir dobrar o capital. Nós temos que entrar com uma boa margem financeira, limitar sempre as nossas perdas, com stop loss, etc. E com isso, tentar jogar, ou seja, numa grande volatilidade nós temos margem para aguentar a volatilidade. Com pouco capital nós somos logo trancados pelo mercado e saímos daqui a dizer que o mercado é uma porcaria e que não queremos este mercado para nada. Ok? Portanto, olhem para isto como outro negócio qualquer. Deixem-me lá ver aqui mais perguntas. Ok. Vale a pena comprar bitcoins ou não? Eu invisto em alguns ativos, mas criptomoedas não é o meu forte. Não porque não percebo disso, mas porque nem quero perceber. Ou seja, não é um ativo que me seja muito atrativo. É um ativo que para mim é mais jogo de casino. Tanto no dia está lá em cima, como no dia a seguir está lá em baixo. Consegue tirar muito dinheiro, é verdade. Quem investiu em 2017, nem que fosse 1000 euros, hoje em dia estava milionário. Mas não, para mim não é um ativo que me seja muito atrativo. Para mim é muito risco, é um ativo com muito risco. Se quiserem pôr umas notinhas nas bitcoins, pode ser que consigam lucrar qualquer coisa, mas não tenho opinião sobre isso, não invisto em criptomoedas, não gosto. Para mim, prefiro ativos com menos risco e que eu tenha maior controle nesses ativos. Portanto, a minha opinião, se queres comprar, acho ótimo, mas eu próprio não compro criptomoedas. Ok. As ações que aconselhas neste momento? Pá, eu vou ser sincero, neste momento não existem ações específicas que seja bom comprar ou não. Como vocês já perceberam, nos últimos dias os índices têm caído muito. Isso vem muito pelo caso dos investidores terem receio de uma nova vaga de Covid-19. Se vocês repararem, no início desta pandemia, quando houve aquele crash, quando os casos de Covid estavam muito elevados, era normal que as ações caíssem. E com o início do verão, nós começámos a ver os índices e as ações a começarem a valorizar e os casos a começarem a diminuir. Ou seja, nós temos que olhar um bocadinho para as ações como o caso dos Covid. Ou seja, quanto mais casos houver, mais preocupação há e mais as ações caem. Ou seja, eu não acredito que neste momento, no dia de hoje, seja rentável comprar ações. Não estou a dizer, se for a longo prazo, 3, 4 anos, acho porreiro. Eu gosto muito de ações tecnológicas, portanto, depois se quiserem falar comigo sobre isso também não há problema nenhum, não vou prolongar, até porque já são quase 7 da tarde. Mas ações tecnológicas, ações farmacêuticas, mas neste momento acho que o momento de entrada não é o mais acertado. Acho que devemos esperar que isto caia mais um pouco. Eu não estou a dizer que vai cair, não sei. Como já disse, não tenho a bola de cristal, mas isto a pandemia vai piorar ainda. E é possível que os índices e as ações continuem a cair. Não querendo dizer que é isso que eu estou a dizer a longo prazo, ou seja, se nós pusermos algum capital e um stop loss bastante baixo, não quer dizer que não seja uma boa altura, vale a pena comprar, portanto, a longo prazo, 3, 4 anos, não 3 ou 4 meses, aí não aconselho ninguém a comprar, mas sim 4 anos, esperar se calhar um bocadinho que caia mais um pouco, como viram a Tesla só em 2 dias desvalorizou quase 15%, portanto, acho que não seja o momento de entrada o melhor,
mas se for a médio e longo prazo, pá, podem ver a Alibaba. É preciso ter cuidado, que é um bocadinho volátil, mas há uma empresa que pouca gente conhece, que é a maior concorrente da Alibaba na China, que é a JD. Aconselho a ir verem essa ação. Não é inside information, nós estamos diariamente também, não só no Forex, mas também nas ações, e vemos quais é que são as ações que estão subvalorizadas, e a JD é uma ação que está bastante subvalorizada, está a cotar na volta dos $70, é muito curto para a rentabilidade que eles têm tido, têm apresentado resultados muito bons a níveis anuais, é a maior concorrente da Alibaba, e a Alibaba está muito lá em cima e a JD ainda está muito cá em baixo, ou seja, se calhar é uma boa altura para comprarem. A JD, muita gente acha que é aquelas marcas de sapatos e da Nike e Adidas. Não, a JD é uma concorrente direta da Alibaba. Vamos pesquisar sobre ela. Acho que neste momento, na minha opinião, é a ação que pode valorizar a curto prazo. Portanto, tentem ver então. Bom, malta, não se preocupem que eu vou-vos ligar a todos os que assistiram. Se tiverem dúvidas, falamos por telefone entre amanhã e sexta-feira. Vou-vos ligar literalmente a toda a gente que assistiu a este webinário, por isso é que vai ser durante 2 dias. Não acredito que seja já amanhã toda a gente, que é mesmo muita gente, mas durante os próximos 2 dias vou ligar a toda a gente. Se eu não consigo tirar todas as dúvidas, que tenho aqui bastantes, mais risco em ações ou em bitcoins, como é óbvio. Se fazemos acompanhamento a clientes para trading, fazemos acompanhamento diário para clientes. Se tiverem dúvidas de curto prazo, tiramos dúvidas a curto prazo. Se tiverem dúvidas a longo prazo, podemos tirar dúvidas a longo prazo. Portanto, não se preocupem, o acompanhamento vai ser igual para quem quer investir a curto ou longo prazo. O resultado das eleições americanas pode ter impacto na Bolsa, vai ter muito impacto na Bolsa, por isso é que eu digo que não é uma boa altura para entrar nas ações, porque se o Biden ganhar as eleições é provável que as ações caiam muito, não só porque o Trump está a elevar isto tudo, se o Trump continuar, pode ser que caia um bocadinho, mas não acredito que caia muito, mas se o Biden ganhar, já está com ideias de meter algumas taxas nas empresas, portanto, se existir a possibilidade do Trump perder as eleições, acredito que as ações vão cair bastante. Por isso é que acho que durante o mês de outubro devíamos estar quietinhos. Se calhar, se quiserem se tornar clientes e começarem a receber o nosso acompanhamento sem fazer investimentos, podem o fazer. Agora, não acredito que seja uma boa altura, no mês das eleições, estarem a investir em ações. Acho que, na minha opinião, convém esperarmos este mês de outubro, fazermos o nosso estudo de ações que achamos que podem ter uma boa rentabilidade e em novembro, a seguir às eleições, entrar nas ações. Portanto, se me perguntas se o resultado das eleições americanas podem ter impacto, é provável. Das notícias que mais impacto têm na bolsa de ações, portanto tenham cuidado antes de investir em qualquer ação antes das eleições. Se o Biden ganhar, é provável que as ações caem bastante. Não vou prolongar mais, eu queria responder. Já respondi a esta questão, Rui, qual é que é o mínimo que é preciso? Não penses no mínimo, pensa no máximo que conseguires, porque entrar com pouco capital, por experiência própria, duras 1, 2 meses. Se existir uma grande volatilidade do mercado, se não tiveres uma boa banca, não vais conseguir aguentar. Se me perguntas qual é que é o mínimo que eu aconselho sempre 10 mil, mas claro que não há, nem toda a gente tem capacidade de entrar com 10 mil. Portanto, tentares ver um valor que tu possas, mas sem pôr em causa a tua estabilidade financeira. Porque se tu puseres aqui dinheiro que precisas para o teu dia a dia, o teu psicológico vai estragar tudo e pronto. E és mais um peixinho neste mercado. Portanto, o valor mínimo, pensem em vocês, qual é que é a vossa capacidade. Eu escolho o meu investimento, vocês escolhem o vosso, e em minha casa mando eu, e em vossa casa mandam vocês. Portanto, cada um escolhe o investimento inicial, mas as pessoas que acham que entrar com pouco capital é pouco arriscado, é completamente o contrário. Entrar com pouco capital é muito mais arriscado porque temos pouca margem de manobra. Caso as coisas corram mal, nós não temos margem para conseguir abrir mais posições, para fazer face às perdas. Portanto, é complicado entrar nos mercados com 400 ou 500 euros, mas se só tiverem isso, quem sou eu para dizer para não entrarem? Pronto, eu agora vou ter mesmo que me ir embora. Eu vou-vos ligar a toda a gente, está bem? Portanto, não se preocupem. Gostava muito de continuar aqui a ter uma conversa até às 9 da noite, mas tenho ainda trabalho aqui no escritório, portanto, eu vou-vos ligar dentro de 2 dias. Obrigado, espero que tenham gostado. Vai haver muitos mais webinars acerca de vários temas. Estejam atentos às nossas redes sociais, que nós vamos lá pôr tudo. Obrigado e até breve.